Clipchamp Create. Os indicadores de riqueza e pobreza, né, PIB per capita Clipchamp e Create. IDH. Quem quiser ir acompanhando no livro, o que são, né, esses indicadores. Esses indicadores, eles são utilizados pelo IBGE, Clipchamp pelo Create. PNUD, por outros órgãos, né, para medir a riqueza e a pobreza. Né? Se eu quiser saber o PIB de Floriano, Clipchamp Create. o PIB de Francisco Aires, né? Não sei se tem algum aluno de Francisco Aires. O PIB de Arraial, Clipchamp qualquer Create. município, né? Ou de qualquer país, nação, você vai encontrar, tá? É até bom a gente fazer isso, porque a gente vai ter uma ideia, né? Clipchamp Create. A gente vai fazer esse comparativo, né? Não sei se vocês já viram em algum momento como é que está o PIB de Floriano. O PIB do Clipchamp Brasil, Create. né? Qual o maior PIB do mundo? E por aí vai. Mas a gente tem que saber primeiro o quê? O que é PIB? Clipchamp Create. PIB per capita, tá? Corresponde ao valor do produto interno bruto de um país dividido pela sua população. Clipchamp O que é Create. quando eu falo, né, em per capita, dividido pela sua população. Então, PIB é a soma, né, de tudo que é produzido no país. Né, tudo que é produzido no país. Clipchamp Tanto na Create. questão ali da agricultura, de todos os setores, né, primário, secundário e terciário. Então, tudo que é produzido em relação Clipchamp a Create. serviços, né, comércio, agricultura, pecuária, né, indústria, todos os setores da Clipchamp Create. economia somados ali, né, estão relacionados, né, correspondem ao PIB, né, ao Produto Interno Bruto. Clipchamp Tá? Create. Produto Interno Bruto. Utilizado como parâmetro para medir a riqueza e a pobreza relativa dos países. Tá? PIB per capita. Mas se eu Clipchamp quiser saber Create. o PIB, como eu já falei, né, do meu município, eu também tenho como saber. Lá no site do IBGE, outros sites também, até no site do Clipchamp Create. PNUD, tem diversas informações. Então, você vai medir, né, vai ter como parâmetro esse PIB. Clipchamp Create. Né, é comum, né, países apresentarem alta taxa per capita, né, porém com um quadro, com um quadro Clipchamp social Create. não condizente com essa renda. Por exemplo, o Kuwait, né, o Kuwait, ele tem um PIB Clipchamp elevado Create. devido à questão, né, do petróleo, né, que é bem presente lá na região, tá, do Oriente Médio, mas Clipchamp Create. as pessoas, né, a população sofre com a questão da desigualdade social, tá? Então, esse PIB, né, muitas vezes, né, em alguns Clipchamp países, Create. essa alta renda, ela não condiz, né, como no caso do Kuwait, com a questão mesmo ali Clipchamp social Create. vigente, tá? Então, é comum apresentar uma alta taxa, porém, não condiz com a realidade, certo? Clipchamp Então, Create. a gente vai ver algumas tabelas, né, alguns gráficos que mostram, né, a realidade do PIB em alguns lugares e vamos discutir também. Clipchamp Create. Sobre, né, a questão da economia, né? Essa reportagem que eu coloquei aqui do mês de março, né, de 2020, Clipchamp Create. esse site, né, que fala sobre a questão, né, do site Energia que Inova, né, da UNOP, né, Clipchamp que Create. a soja, milho, carnes, né, o cardápio para o crescimento do PIB da agropecuária em 2020, segundo especialistas. Então, Clipchamp quando a Create. gente fala PIB, é a soma de tudo que é produzido no país, né? Isso aí a gente vem, a gente sabe desde, sei lá, desde do quinto ano, né? A gente estuda Clipchamp sobre Create. isso, o que é PIB. Mas é importante a gente saber não apenas o conceito, mas saber aplicá-lo, né? Então, quando eu falo em PIB, a soma de Clipchamp tudo que é Create. produzido, do setor primário, secundário e terciário, ok. E aí, no Brasil, o que está mais, quais são os setores, né, que estão crescendo mais, que contribuem Clipchamp mais para o Create. crescimento do PIB? Aí você vai, quais são os setores? O setor, principalmente, né, o setor primário, como no caso aqui da reportagem, né, soja, Clipchamp Create. milho e carnes, né, que é o cardápio para o crescimento do PIB, né, aqui no Brasil.
tá? Então, a agropecuária cresceu 1,3% e contribuiu para a alta taxa, aliás, para a alta, né, de 1,1% no Produto Interno Bruto do Brasil em 2019, que foi divulgado nessa quarta-feira, né, dia 4, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Então, o resultado abaixo foi abaixo do registro. O resultado foi abaixo do registro. O resultado, nossa, travou a língua. Foi abaixo do registrado em 2018, quando a atividade cresceu 1,4% após a revisão do PIB. Mesmo assim, de acordo com o IBGE, é a soja, o milho e a carne que está fazendo com que o PIB do Brasil cresça. Por isso aquela propaganda, né, que passa várias vezes na televisão, agro é tech, agro é pop, agro é tudo, né, evidenciando o tempo todo o crescimento do agronegócio, né? Apesar de que eu sou totalmente contra esse discurso de agro, né, como fator preponderante, né, para o crescimento da economia. Até porque emprega ali, né, tendo já uma visão mais ecológica, né, você emprega inúmeros produtos químicos, né, fertilizantes químicos ali no solo. Então, você acaba aqui envenenando de forma, né, direta o solo. Então, tem esse crescimento primário, né, através da soja, do milho e da carne, ok, mas aí tem esses impasses também. Mas a mídia, ela mostra, né, que o agronegócio é o que faz crescer. Vocês que fazem técnico em agropecuária, depois eu quero ter uma visão de vocês. O que é que vocês acham desse agro? Muitos vão estar a favor, muitos vão estar contra. É só mesmo uma discussão depois, tá? Só a título de curiosidade, né? O Brasil, a gente está vendo essa discussão, né? Eu vi ontem numa reportagem, essa discussão o tempo todo acerca da vacina. Ah, a vacina não pode ser chinesa porque, né, vai causar diversos danos para a população, né? E outras coisas mais, né? Vários fatores contra. E esta semana a China, né, o Brasil, ele liberou mais agrotóxicos com um fator químico, né, bem pesado assim para o solo, mas agrotóxicos principalmente chineses, né, para ser utilizados aqui no Brasil. Mas a vacina não, a vacina ela não vem agora não, porque, né, tem essa disputa, esse conflito ideológico com a China. O que tem a ver, né, professora? Mas é só a título de curiosidade, né? Cresce na questão da soja, o Brasil vende soja lá para a China, vende para os Estados Unidos. Na questão do, né, que contribui aqui com o PIB do Brasil, do milho, da carne, o comércio ali, ó, fluindo o tempo todo, né? Fluindo o tempo todo. Vamos comprar mais, né? Trazer mais agrotóxicos, né? Principalmente chineses aqui para contribuir com nosso crescimento na agropecuária, aliás, na agricultura, perdão, mas em relação à vacina, a gente não vai querer, né? Esse é um pensamento, né, de acordo com o que a gente está vivenciando hoje, tá? O meu pensamento. Depois a gente, né, se alguém quiser se pronunciar também, tá? Então, assim, mesmo com tudo isso, né, acontecendo no Brasil, né, esse crescimento do PIB vindo lá da agricultura, né, e também da pecuária, né, no caso da carne, do boi, você tem, né, o preço absurdo de outros gêneros alimentícios, como, por exemplo, né, o que a gente está vivenciando hoje com a alta do arroz, né, do preço do arroz e do óleo de cozinha também, tá? Mas por quê? Porque essas commodities, né, ferro, soja, milho, aço, eles são produzidos e são exportados, né? São exportados e aí são exportados, né, em grande quantidade, e aqui no Brasil a gente, né, tem um aumento no preço desses produtos, né? Por isso que tem, né, toda essa questão. Então, assim, se a gente parar para discutir só aqui, nossa, vai ter muita coisa, né? Porque a gente vai falar de PIB, aí já vai atrelar a questão de agrotóxicos, vai atrelar ao preço, né, o aumento do arroz, né, do óleo de cozinha, né, da produção, da exportação desses produtos, e por aí vai. Tá? Mas, voltando aqui, soja, milho e carne, né, é o que está fazendo mais o nosso PIB
crescer, né, com essa questão do agronegócio, né, que a gente está vendo o tempo todo aí. Tá? Então, variação do PIB dos países. Clipchamp Create. Resultado do segundo trimestre em relação ao segundo trimestre de 2018 em porcentagem, né? Clipchamp Create. Então, você tem o quê? O gráfico lá de 2018, né? Elaborado já no finalzinho de 2019. Você tem a China, em primeiro lugar, né? Depois você tem Colômbia, em relação ao segundo trimestre, tá? Não é a Colômbia que vem logo depois da China, não. Clipchamp Create. Estados Unidos, Espanha, não vem assim que eu falo, né? Num contexto geral, né? Que a gente sabe muito bem. Mas, assim, só em relação a esse segundo trimestre. Clipchamp Create. E aí você tem, né? Espanha, Portugal, França, Japão. Cadê o Brasil, né? Enfim, o Brasil está aqui. Tá? Alemanha e Itália. Tá? Então, esse gráfico, ele mostra, né, a variação do PIB nesses países lá no ano de 2000. Clipchamp Create. Certo? Os 10 maiores PIBs em 2030, né? Aí você tem China, aqui essa proporção, né? A gente está em 2020, mas alguns estudiosos, né, já fizeram essa proporção, né, essas estimativas usam médias de paridade do poder de compra. Então, já tem uma ideia, né, essa estimativa, de como é que vai ser lá em 2030, tá? Lá em 2030. E a gente tem o quê? China, né, em primeiro lugar, com 64,2 trilhões de dólares em relação a compras, né? Por isso que o PIB, né, da China lá em 2030 vai ser o maior. Seguindo da Índia, Estados Unidos, Indonésia, Turquia, Brasil com 8,6, Egito, Rússia, Japão e também a Alemanha, tá? Então, os 10 maiores PIBs em 2030. No nosso livro, a gente traz uma discussão, né? A gente não traz gráficos, né? Para a gente ter um entendimento maior sobre a questão do PIB. Já vou falar para vocês como é que vai ser a nossa pesquisa em relação a isso. Clipchamp tá? Create. Então, assim, continuando aqui. E o IDH? O que é o IDH? Né? Que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ok. E o que é que esse IDH, o que é que ele trata? Qual o objetivo dele? Então, o principal indicador para mensurar a situação social do mundo. Eu tenho o PIB, que vai mensurar a questão econômica, tá? E tem o IDH, que vai ver a questão social, que também inclui a questão econômica, né? Quando a gente vai falar de IDH, tá? Então, assim, quais são os critérios para medir o IDH? Aí eu tenho saúde, educação e renda. Alguém aqui sabe o IDH de Floriano? Sabe o PIB de Floriano? Sabe o IDH de Floriano? Ou do município que você está hoje, né? Arraial, Francisco Aires, Amarante, não sei se tem alguém de Amarante. Mas, enfim, é importante a gente saber para a gente fazer uma comparação, tá? Como é que tá. Porque, às vezes, vai que não é a mesma realidade lá do Kuwait. Vai que, né, como o exemplo lá do Kuwait, né, que eu coloquei, que você tem um PIB alto e a população ela não vive em boas condições sociais, né? Então, vai que a gente tem só um comparativo, né? Floriano com um PIB bem alto e o município menor, né? E a população não vive, né? Não tem uma qualidade de vida como poderia ter, né? Em relação ao PIB. Então, assim, só mesmo a título, né, de curiosidade, né? De informações que a gente vai buscar sobre isso, tá? Então, onde é que eu vejo essa questão do IDH? Tá? Eu vou colocar o link lá de alguns sites onde vocês irão pesquisar e vocês vão ficar à vontade para buscar. Ah, eu quero ver sobre o meu município. Não, eu não quero ver sobre o meu município, eu quero ver sobre o município lá, sei lá, do norte do Brasil, né? O município lá do Rio Grande do Sul, né? Então, vocês vão ficar à vontade para fazer essa comparação. Sempre entre 2 municípios e escrever lá seu ponto de vista, tá bom? Clipchamp Create. Em 2010, foi alterado, né? Então você não tem mais
esses critérios, né, que traziam saúde, educação e renda. Em 2010, ele foi alterado para renda nacional bruta per capita, né, para incluir os investimentos oriundos das remessas internacionais. Então, aqui, em 2010, você tem essa renda, RNB, também trazido assim, e que inclui investimentos internacionais, tá? Então, assim, outros critérios também foram agregados ali, tá? Através, né, além da saúde, educação e renda. Dentro disso, na verdade, média de anos de estudo da população adulta e a expectativa de vida de anos de escolaridade para crianças na idade de iniciar a vida escolar, tá? Então, assim, a educação, ela foi trazida, né, como, vamos medir o índice, né, de analfabetismo, né, ou de pessoas, de alunos matriculados. Só que com o tempo, esses indicadores, eles vão se alterando e agregando, né, outras coisas ali, como no caso, em 2010, né, que não é apenas a estimativa de alunos matriculados, mas a média de anos de estudo da população adulta, né, e a expectativa de anos de escolaridade para crianças na idade de iniciar a vida escolar, tá? Então, tudo isso ali é agregado. Onde é que eu vejo isso? Alguém sabe qual né, a expectativa de anos, aliás, perdão, a média de anos de estudo da população adulta? Né? E a idade, né, para as crianças, né, iniciarem sua vida escolar, tá? Então, isso tudo a gente tem que saber. Até porque senão a gente vai pegar um gráfico, a gente vai ler e não vai ter muito entendimento, né? Então, assim, precisamos buscar essas informações aqui, tá? E de acordo com o IBGE, nossa, de acordo com o IDH, você tem o quê? Classificação, né? Classificação em porcentagem. 25%, 25%, 25%, fechou, né? Os 100%. 25% dos países, segundo o IDH, né? Muito alto, né? O IDH bem elevado, você tem condições de saúde, de educação, de renda, de transporte, de moradia, tudo, né? Maravilhoso. Depois você tem mais 25% de países com alto IDH, depois com IDH médio, né, onde essas condições, né, já citadas não são tão, né, relevantes, e aí você tem o IDH baixo, né, o IDH baixo, principalmente em países, né, que sofrem com a questão da fome, né, lá na África subsaariana, por exemplo, tá? Então, a gente tem que ter esse entendimento a respeito da classificação dos países segundo o IDH. 25% muito alto, depois alto, médio e baixo, tá? Vamos lá, continuando aqui, sobre o ranking de desenvolvimento humano. Então, a gente vai ver aqui a posição do Brasil em relação a outros países, tá? Então, assim, desenvolvimento humano muito alto, né? Aqueles 25%. Lembrando que sempre é 25%, tá? Em primeiro lugar, você tem a Noruega, né? A Noruega, com 0,954, tá? No ranking, né? Em primeiro lugar, no ranking de desenvolvimento humano. Eu tenho uma colega que ela foi para a Noruega, né? Para estudar, né? Fazer um intercâmbio. E lá, né, ela já veio com outra visão, né, mostrando que realmente é totalmente diferente, diferente do que a gente vive aqui no Brasil. Os professores são mais valorizados, médicos, né, todas as áreas, e por isso que o país ele avança bastante, né? Tanto na questão econômica, quanto na questão da saúde, né, da educação. Seguindo da Suíça, da Irlanda, Alemanha, Hong Kong, na China, Austrália, Islândia. Nossa, nos primeiros lugares, né, a gente já sempre escuta falar, né, nas mídias, né, que são os países europeus, né, principalmente, né, principalmente, já que a Austrália está aqui, né, está lá na Oceania.
E o Brasil, Clipchamp Create. cadê o Brasil aqui, né? Eu nem coloquei aqui porque o gráfico era bem grande, e aí o Brasil estava na posição, né, lá, quase no número Clipchamp 80, Create. né? Para você ter uma ideia, bem distante desses países, né? Desenvolvimento humano baixo, Clipchamp né? Create. Esse infográfico aqui elaborado no ano de 2019, e aí a gente vai ver, como eu falei, desenvolvimento humano baixo, né? Então, aqueles 25% Clipchamp estão Create. onde? Principalmente lá na África, né? Então, você tem nossa, Clipchamp Create. Burundi, nossa, trava-língua. Sudão do Sul, Chad, República Centro-Africana e o Níger, Clipchamp Create. né? Lá na África subsaariana é onde a gente tem isso, né? Esse desenvolvimento humano baixo, né? Mais Clipchamp evidente, Create. né? Isso a gente já sabe. Quando te perguntar qual o continente mais, né, mais pobre, por exemplo, que mais sofre com questões econômicas, sociais, a África, né? A África, principalmente devido às mazelas que ela vem sofrendo, né, há muito tempo, a questão também das secas, né, das secas severas, questões climáticas e tudo mais. Sobre a fome no mundo, né, continuando aqui, porque quando a gente fala em DH, né, a gente tem que saber também sobre a questão da fome. Tem um filme bem interessante que é O Menino que Descobriu o Vento, tá? Eu vou terminar a aula aqui faltando uns 5 minutinhos, que é para eu colocar um trecho desse filme lá no grupo para vocês assistirem, tá? O Menino que Descobriu o Vento, que fala, né, principalmente da questão, né, da fome, né? Já que o filme se passa lá no continente africano, né? Da seca, de questões climáticas. E o menino, né, que descobriu o vento, ele está buscando uma forma de trazer melhorias ali para aquele povo, né? E aí ele pega umas hélices, né, no lixão e começa a produzir, né, uma torre, uma mini torre, né, de energia eólica, lá, já que lá venta bastante. E aí, a partir dali, ele consegue gerar, né, puxar mais água ali do poço, gerar energia, né, gerar água para puxar água, né, para irrigar aquela plantação, tá? O trecho do filme é bem pequeno, bem curto, vou colocar lá para vocês, mas depois procurem, tá bom? Assistir, que é muito, muito interessante. E o que é isso, né? O que essa charge ela representa? Pai, uma coxinha gigante. Filho, não, filho, é só a localização do mapa da fome. O que é isso, gente? O mapa da fome. O Brasil, ele saiu do mapa da fome, né? E agora, com essa pandemia, com questões governamentais que estamos vivendo hoje, né? E isso é bem evidente, não sou eu que estou falando, os dados estatísticos mostram isso. O Brasil ele está quase voltando para o mapa da fome, tá? O que é esse mapa da fome? As pessoas, né, sofrendo mesmo com questões econômicas e não tendo o que comer, né, ou tendo apenas o básico. Isso acaba aqui provocando desnutrição, levando à morte e por aí vai. Então, assim, essa imagem, né, esse símbolo aqui, né, de localização, muito utilizado, né, que a gente conhece, ele se parece com uma coxinha, né? E a criança diz, né, pai, uma coxinha gigante. Aí fala, não, é a localização do mapa da fome, né? Tem uma área, né, de seca, né, uma caveira ali de um animal, e é isso que a gente estamos, né, nos caminhando, né, aqui no Brasil, nos caminhando, né, aqui no Brasil para esse mapa da fome. Outra charge também, ela mostra, né, olhando, né, comendo ali, ó, pelas beiradas, né, como diz o ditado, e a questão, novamente, do mapa da fome, que, com certeza, né, é uma questão que está sendo bem debatida hoje, que a gente precisa entender mais sobre isso. Como o Brasil saiu do mapa da fome? De acordo com, né, o site do Planalto, a gente tem o quê? Que o Brasil saiu do mapa da fome da ONU, lembrando que a ONU que produz, né, esse mapa de acordo com os dados, né, de cada nação,
E aí o Brasil ele saiu do mapa da fome e que agora está quase voltando, Clipchamp né? Create. Esperamos que não volte. Então, como é que ele saiu? Aumento da oferta, através do aumento da oferta de alimentos, também aumento da Clipchamp renda Create. dos mais pobres. Os mais pobres, eles iriam ter dinheiro para estar ali comprando carne, comprando arroz, comprando uma salada, Clipchamp comprando o Create. básico, né, para sobreviver. O programa Bolsa Família, que foi um programa, né, anterior no governo Clipchamp Lula e Create. governo Dilma, né, programa Bolsa Família e a merenda escolar. Então, tudo isso, né, 43 milhões de crianças Clipchamp e Create. jovens, né, com refeições. Então, assim, a gente tem merenda escolar hoje, a gente tem ainda, né, o programa Bolsa Família, e Clipchamp o Create. aumento da renda dos mais pobres, será que a gente está tendo isso? Não, né? Por isso que o Brasil, ele acaba aqui, né, indo lá em direção ao mapa da Clipchamp fome, né? Create. Os mais pobres estão ficando mais pobres e os ricos mais ricos, né? Aumento da oferta de alimentos, como? Como Clipchamp é que eu Create. tenho isso se eu tenho um arroz com preço absurdo, o óleo de cozinha com preço absurdo, o gás de cozinha também, né? O mais pobre que não tem essa renda, como é que ele vai conseguir usufruir, Clipchamp né? Create. Comprar o básico? Ou compra o gás e o arroz e o feijão, ou faz uma escolha ali, né? Merenda escolar, muitas Clipchamp crianças Create. vão para a escola apenas por causa da merenda escolar. Isso, né? É bem triste aqui, mas Clipchamp acontece, Create. né, no Brasil. Trabalhei numa escola com ensino fundamental e que os alunos eles já chegavam e já falavam, né, também que não tinha nada para comer em casa e que ia por causa da Clipchamp merenda, né? Create. Infelizmente. E aí, 98,3% da população brasileira tem acesso a alimentos e tem segurança alimentar, né? Nesse momento aí que o Brasil saiu do mapa da fome, né? Mas hoje a realidade já está sendo diferente. Essa outra reportagem, né, do ano 2019, mostra que a fome avança na África subsaariana e atinge 20% da população. A África subsaariana, ela abriga a maioria, né, das pessoas subnutridas do mundo, né, a chamada fome crônica, é lá na África. No filme O Menino que Descobriu o Vento, se vocês tiverem um tempinho para ver, nossa, ele é muito emocionante e traz toda essa realidade aí, já que se passa, né, lá na África subsaariana, né? E aí muitas pessoas, né, escolhem, ou a família, né, ela escolhe ou dar a comida para a criança, para o filho, ou comer. E escolhe também uma das refeições do dia. Ah, vamos comer. Escolhe, você vai comer no almoço ou na janta, né? Então é bem triste essa realidade. Alguns motivos que levaram à fome crônica. Quais foram esses motivos, né? Então você tem fatores naturais, como no caso lá do filme, né, que eu falei para vocês, questão da seca, né, falta de chuva, terras inférteis, guerras civis, técnicas rudimentares de produção, né, através ali apenas, né, com enxada, o básico, né? Você não tem aquele maquinário agrícola, né, para estar produzindo, tá? Técnicas rudimentares de produção, fatores naturais, guerras civis, tudo isso são, né, motivos que levaram, né, à fome crônica lá na África subsaariana, certo? Esse livro, ele é um livro, né, antigo, mas que mostra, né, traz a realidade ainda existente hoje, né, que é um livro do Josué de Castro sobre a geografia da fome, né? A fome é uma realidade democrática gritante, né? Isso é uma das falas lá do autor, né, que realmente é dessa forma, né? Fome como uma realidade democrática gritante. E é isso, bons estudos,